O gongue soou com um toque agudo, preenchendo o ginásio de treinamento. Maia respirava pesadamente, o suor escorrendo pelo seu rosto. No centro da jaula octogonal, ela estava em seu lugar, um espaço que para muitos era fonte de medo, mas que para ela era um lar. Somente ali, dentro aquelas paredes, a vida adquiria contornos claros e compreensíveis. Somente ali, Maia sentia que tinha total controle sobre tudo ao seu redor. Mais 3 minutos, Maia. Vamos aprimorar sua resistência. A voz do seu treinador, Marcos, soava calma e confiante como sempre. Ela assentiu, sem levantar os olhos para o treinador. David, seu parceiro de sparring, um cara musculoso, adotou a posição de combate à sua frente. O cansaço era visível em seu rosto. Ao mesmo tempo, Maia sentia a energia se acumulando dentro dela, como se tivesse encontrado um segundo fôlego. Nesse momento, um arrepio percorreu sua pele. Não de fadiga, mas de antecipação pelo controle total da situação. Ela conseguia prever cada movimento dele, cada passo que viria a seguir. Não fique presa em pensamentos, apenas haja, lembrou Marcos. No centro da jaula, eles se encontraram. David tentou desferir um golpe rápido, mas Maia já havia antecipado seu movimento e o punho dele acertou o vazio. Ela se movia com fluidez, como se estivesse dançando sobre o tatame. Seu corpo, resultado de 27 anos de treinamento, era uma ferramenta perfeita e responsiva. Um golpe, um desvio, mais um golpe certeiro. Não era apenas uma dança, era uma troca de golpes. Um diálogo que eles mantinham em uma linguagem compreensível apenas para os dois. Uma linguagem na qual nunca duvidaram. O gongue soou novamente e David, visivelmente aliviado, abaixou os braços. Já chega por hoje, disse ele. Você está simplesmente incrível hoje. Maia apenas esboçou um leve sorriso e se dirigiu para a borda da jaula. Lá, seu treinador Marcos a aguardava com uma garrafa de água. Ele colocou uma toalha macia sobre os ombros dela. Sua técnica está perfeita, comentou ele. Mas percebo que há algo em seus pensamentos. Isso pode levar a uma reavaliação de tudo se você não tomar cuidado. Ela deu um gole profundo, apreciando a refrescância da água fria. Estou apenas concentrada, Marcos. Temos uma luta muito importante pela frente. O treinador balançou a cabeça em desaprovação. Não é sobre a luta que estou falando, disse ele. Refiro-me à coletiva de imprensa de amanhã. Maia congelou, como se estivesse petrificada. Ela tentava afastar esse pensamento da mente. O evento aconteceria em um hotel luxuoso no coração da cidade, exatamente no lugar onde ela havia prometido a si mesma que nunca mais voltaria. É só uma formalidade, murmurou ela. Vou responder a algumas perguntas e logo vou embora. Não, não desta vez. Marcos baixou a voz e Maia imediatamente sentiu que a conversa ficaria séria. Pessoas da Liga entraram em contato comigo. As perguntas que eles podem fazer amanhã não vão ser sobre lutas. Eles querem ouvir sua história. Dentro de Maia, tudo esfriou. Seu passado era um segredo pelo qual ela pagou com anos de treinos intensos e total isolamento. Era a realidade oculta que ela tanto tentou esconder. Minha história começou naquele dia em que peguei as luvas pela primeira vez e terminará ali. Marcos colocou a mão no ombro de Maia, seu olhar se tornando sério. Você sabe muito bem que isso é uma mentira, disse ele. Pare de fugir, Maia. Ela permaneceu em silêncio, apenas apertando mais a garrafa plástica em sua mão. Sentia-se sufocada, mas não na jaula familiar e confortável. Marcos olhava nos olhos dela, seu tom agora calmo e reflexivo. E mais uma coisa, Maia, continuou ele. Me disseram que haverá um jornalista lá que está a par do incidente no antigo pier. Fique atenta.
O salão de conferências do hotel estava iluminado por holofotes, repleto do murmúrio de dezenas de vozes. Maia se sentava à mesa longa, cercada por microfones e câmeras. Surpreendentemente, ela se sentia tranquila. Era como um casulo. Em vez de barreiras físicas, havia perguntas. E ao invés de precisar se esconder, havia respostas cuidadosamente elaboradas e diplomáticas. Ao seu lado estava seu gerente, John, mas Maia quase não prestava atenção nele. Um dos repórteres levantou a mão. Senhorita Rodrigues, todos admiram sua incrível ascensão ao topo, mas conte-nos sobre seu primeiro treinador. Dizem que ele era... Maia interrompeu educadamente, mas com firmeza. Meu único mentor está aqui, nesta sala. O nome dele é Marcos, e foi sob sua orientação que me tornei campeã. O resto são apenas suposições que não têm relevância. Por favor, faça a próxima pergunta. Outra jornalista rapidamente continuou o assunto. Helena Petrova, sua adversária, afirma que seu estilo de luta é muito agressivo e carece de técnica. Como você reage a isso? Helena pode dizer o que quiser, respondeu Maia calmamente. Eu prefiro que minhas ações na jaula falem por mim. Nos encontraremos no dia 20 e então todos poderão avaliar o que vale mais, a técnica dela ou minha agressividade. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão, mas a próxima pergunta trouxe tensão novamente. Dizem que você leva uma vida bastante isolada. Nunca menciona sua família. Qual é a razão para essa privacidade? Maia fez uma pequena pausa. Eu vim aqui para discutir minha carreira como lutadora profissional. Minha vida pessoal não faz parte do meu contrato com a Liga. Agradeço o interesse, mas peço que não invadam meus limites pessoais. Por cerca de 1 hora, ela respondeu, refletindo habilmente todas as tentativas de tocá-la em pontos sensíveis. Quando a conversa terminou, ela sentiu um enorme alívio. Ótimo trabalho, Maia, disse John assim que se afastaram da mesa. Você se saiu muito bem. O carro está esperando lá embaixo. O motorista vai te levar para casa. Obrigada, John. Mas eu gostaria de dar uma volta, arejar a cabeça. Ele a olhou surpreso. Dar uma volta? Aqui? Você tem certeza? Depois de tanta tensão, o melhor é descansar logo. Estou certa, repetiu ela com determinação. Preciso disso. Isso era uma mentira. Ela não entendia por que estava agindo assim. Talvez fosse um teste, uma prova de resistência. Será que conseguiria atravessar aquelas ruas sem se deixar afetar? Ao sair do hotel, ela respirou o ar quente do dia. A cidade a envolveu com seu barulho familiar e seus cheiros característicos. Ela prometeu a si mesma que nunca mais voltaria a esse bairro. Mas uma força secreta, uma força invisível, a puxava exatamente para lá. Maia caminhava pelo calçadão movimentado, mas os rostos das pessoas ao seu redor passavam despercebidos. Seus pensamentos a levavam ao passado, trazendo fragmentos de memórias à tona. A loja de brinquedos onde passava horas, a padaria onde sempre havia o aroma de baunilha fresca, ali estava, na esquina. Era inacreditável como, após tantos anos, a visão simples daquele prédio poderia causar uma onda de emoções tão intensas. Parecia que tudo isso a fazia reavaliar suas conquistas, reduzindo-as a nada. Maia virou em um beco tranquilo, afastando-se do barulho da avenida. Caminhava sem rumo, completamente absorvida em seus pensamentos. A ideia de que o fracasso de uma pessoa poderia se transformar na prisão de outra a atormentava. Porque o pior conselho que já recebera, apenas esqueça e siga em frente, era o único que conseguira aceitar? Foi naquele beco que ocorreu o encontro fatídico, que destruiu todas as suas ideias sobre família e dever. Nesse momento, seu olhar se fixou nele. Um velho estava sentado contra a parede de um prédio antigo,
em um pedaço sujo de papelão. Ele dormia, com a cabeça apoiada em um tijolo desgastado. Suas roupas estavam rasgadas e seu rosto coberto de sujeira. No entanto, não foi sua aparência que chamou sua atenção, mas sim uma velha jaqueta vermelha desbotada com um bolso rasgado. Seu coração parou por um instante. Não pode ser. Após todos esses anos, ela reconheceu aquela jaqueta vermelha desgastada entre tantas outras. O ar de repente esfriou e se tornou denso, como se alguém o estivesse apertando com as mãos. Maia congelou, como se estivesse presa ao chão. Os sons da cidade desapareceram, deixando-a em um silêncio absoluto. Era ele, Thomas, seu avô. Somente agora, ao olhá-lo, ela compreendeu. Um arrepio percorreu sua pele. O homem que a ensinou a amarrar os cadarços agora estava deitado em um papelão sujo. De repente, um jovem apareceu na esquina. Ele estava vestido com um traje esportivo estiloso e se movia com confiança despreocupada. Parando diante de Thomas, ele esboçou um sorriso desdenhoso. Maia ficou paralisada, incapaz de se mover. Seu corpo, acostumado a reagir instantaneamente ao perigo, agora a traiu. "Ei, velho, acorda!" gritou o rapaz, chutando Thomas na perna. "Você está estragando a vibe do meu bairro." Thomas murmurou algo enquanto dormia. Isso parecia irritar ainda mais o jovem. Ele se agachou. "Você não está ouvindo? Estou dizendo que você não pertence aqui." O mundo de Maia desmoronou. A vergonha queimava dentro dela como metal derretido, misturando-se com uma raiva crescente. Como pôde ir embora, esquecer e construir sua vida sobre os destroços da vida dele? Uma pergunta torturante surgiu em sua mente. Como é possível ser campeã mundial e ao mesmo tempo tão fraca e impotente na vida cotidiana? O rapaz, com um sorriso sarcástico, estendeu a mão e acariciou os cabelos sujos de Thomas. "Olha para você", disse ele. "Você parece um lixo ambulante." Esse gesto foi o ponto de não retorno para Maia. O paralisante frio que a dominava se quebrou. Dentro dela, uma raiva fria e feroz irrompeu. Aquela raiva que ela havia reprimido por décadas, mas que agora era diferente. Era pura, como um escudo protegendo-a da dor. O jovem riu alto e deu um empurrão rude no ombro de Thomas. O velho perdeu o equilíbrio e quase caiu. Nesse instante, Maia deu um passo à frente. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. "Você, afaste-se dele. Agora mesmo." Ele se virou lentamente, avaliando Maia com um olhar que parecia não a reconhecer. Uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto, logo seguida de um ar de desdém. "O que você disse? Repita." Soou com desprezo. "Não ouvi." "Não vou repetir," respondeu Maia calmamente, dando um passo à frente e se aproximando dele. "Apenas se afaste dele." Ele riu, levantando-se. Era bem mais alto que ela. "E daí? Você é a defensora dele? Filha, talvez?" "Ah, não. Com certeza alguém como ele não teria ninguém de boa família." Cada palavra dele era um golpe, como um tapa na cara. Maia apertou os punhos, mas sua voz permaneceu fria e firme. "Estou te dizendo pela última vez," disse ela. "Deixe-o em paz e suma." "Ou o quê?" Ele riu sarcasticamente. "Vai chamar a polícia? Não me faça rir. Esse lixo não tem direito de estar aqui. Estou apenas limpando a rua." "Este não é o seu território," declarou Maia com firmeza. Seu olhar o seguia sem vacilar, sem um traço de medo ou dúvida. "E você não pode mais tocá-lo." Julian soltou uma gargalhada alta e desagradável, claramente não acostumado a receber resistência. Dando um passo em direção a Maia, ele invadiu seu espaço pessoal. "E quem é você para me dizer o que fazer? Estou fazendo um favor à cidade, tirando a sujeira da calçada." "Ele não é sujeira. É uma pessoa." A voz de Maia soou firme e tranquila.
Ela não deu um passo para trás. Toda sua força estava voltada para manter a calma. Dentro dela, a raiva fervia, mas por fora ela permanecia serena, como a superfície de um lago em um dia sem vento. Olha só, encontramos a defensora, disse Julian, chamando do beco. Ei, pessoal, venham aqui, temos um show. Dois homens surgiram das sombras, parecidos com Julian, roupas caras e olhares vazios e zombeteiros. Eles se posicionaram atrás dele, formando uma ameaça silenciosa. Olhem, essa garota acha que pode dar ordens. O que vamos fazer com ela agora? Maia analisou a situação. 3 contra 1. Em uma cela fechada, isso seria apenas matemática. Mas na rua, tudo tinha nuances diferentes. Seu objetivo não era vencer, mas se proteger. Controle, não raiva. Lembrou-se da voz de Marcos. Não quero problemas, declarou Maia, voltando-se para Julian. Vou apenas levar ele e ir embora. Ah, não, espera aí. Ele deu mais um passo à frente, quase tocando-a. Primeiro, peça desculpas por ter se metido onde não foi chamada. Não vou pedir desculpas. Julian perdeu a paciência. Ele estendeu a mão para empurrá-la para o lado e se dirigiu ao velho. Nesse caso, eu mesmo te empurro. Nesse momento, todos os anos de treinamento deram frutos. Maia não o agrediu, mas fez o que aprendera para se defender. Com um movimento sutil do corpo, ela ergueu a palma da mão. A mão dele, em vez de desferir um golpe, encontrou uma barreira firme, mas elástica. Toda a força dele, direcionada para frente, foi neutralizada. Julian perdeu o equilíbrio e quase caiu para trás. Os amigos dele ficaram em silêncio, atônitos. Ele olhou para Maia com espanto. Nos olhos dele, uma onda de confusão surgiu, seguida de preocupação. Ele estava preparado para qualquer coisa: gritos, lágrimas, até mesmo um tapa em resposta. Mas essa ação silenciosa, tão precisa e absolutamente confiante, ele não esperava. Como você fez isso? Maia não respondeu à pergunta dele, desviando o olhar. Toda a sua atenção estava voltada para o avô. Lentamente, ela se agachou ao lado dele. Um cheiro forte de sujeira e pobreza a atingiu, mas Maia não demonstrou nojo. Vovô, sussurrou ela, tocando suavemente o ombro dele. Vovô Thomas, estou aqui. O velho abriu os olhos lentamente. Eles estavam opacos e embaçados. Ele a olhou, mas parecia não perceber nada. Quem? Quem é? Me deixe em paz. Maia sentiu seu coração apertar. Ele não a reconheceu. Toda a raiva em relação a Julian e seus amigos desapareceu, deixando apenas uma dor profunda e um sentimento de culpa. Sou eu, disse Maia. Maia, sua neta. Não se lembra? As palavras dela eram baixas, quase um sussurro. Thomas piscou algumas vezes, tentando enxergá-la melhor. Maia? Minha querida Maia? Não, isso é impossível. Você não pode estar aqui. Eu estou aqui, vovô, repetiu ela, sua voz tremendo pela primeira vez. Vamos sair daqui. Eu vou te ajudar. Farei tudo para consertar isso. Ela o ajudou a se levantar com cuidado. Thomas estava fraco e mal conseguia ficar em pé, apoiando-se nela com todo o corpo. Julian e seus amigos observavam em silêncio. De repente, um dos amigos de Julian o empurrou. Sabe de uma coisa? Eu descobri quem é ela, sussurrou ele de forma clara o suficiente para Maia ouvir. É a Rodrigues, aquela lutadora. Eu a vi na televisão ontem. A expressão de Julian mudou. Primeiro, a arrogância deu lugar à descrença, e depois surgiu um desprezo explícito ao perceber sua própria humilhação. Ele reconheceu quem ousou desafiá-lo assim. Maia, sem olhar para trás, levou o avô para longe do beco. Ela queria sair dali o mais rápido possível, daquele lugar, daquela sensação de vergonha, de tudo que havia acontecido naquele dia. Eles deram alguns passos, mas de repente,
ouviram um grito raivoso e humilhado de Julian vindo atrás deles. Você acha que é só isso, campeã? Eu te conheço. Vou encontrar seu pai e da próxima vez ele vai se ver comigo. Maia, quase carregando Thomas, entrou em um quarto sem personalidade de um hotel barato na periferia da cidade. Ela parou no lugar mais discreto que conseguiu achar, onde ninguém faria perguntas desnecessárias. Assim que a porta se fechou atrás deles, toda a sua calma exterior desapareceu. Maia deixou Thomas cair pesadamente na beirada da cama e se encostou na parede, tentando recuperar o fôlego. O ar no quarto estava abafado e o silêncio após o barulho da cidade pressionava seus ouvidos. Ela olhou para ele, para sua jaqueta vermelha esfarrapada, para a sujeira profundamente incrustada na pele, para os cabelos grisalhos emaranhados. Ele não era mais aquele que ela lembrava. Em suas memórias, o avô era forte, com mãos calejadas e risada sonora. Ele exalava o aroma de madeira e terra fresca, não o cheiro do desespero. Esse contraste gritante entre como ele era e como se tornara a atingiu com nova força. O sentimento de culpa era quase palpável, apertando seu estômago e impedindo-a de respirar normalmente. Vovô, você está me ouvindo? Perguntou a menina em um sussurro, aproximando-se. Você precisa se lavar e trocar de roupa. Eu farei tudo. Thomas ficou sentado, imóvel, com o olhar fixo no tapete velho e gasto. Parecia que ele não a ouvia. Não havia nada em seus olhos, apenas vazio. Eles levaram tudo. Ele sussurrou. Sua voz era quase inaudível, e Maia mal conseguiu entender suas palavras. Quem levou? O que levaram? Ela se ajoelhou na frente dele, tentando captar seu olhar. Aquele cara do beco? Ele balançou a cabeça lentamente. Minha caixa, murmurou ele. Maia franziu a testa, sem notar nenhuma caixa. Que caixa, vovô? Conte-me sobre ela. Ele ficou em silêncio. Em vez de responder, encolheu-se, como se estivesse com frio. Maia percebeu que não seria possível conversar com ele naquele momento. A determinação que a levara pela rua estreita deu lugar a uma sensação de total impotência e confusão. Ela era uma lutadora. Sabia resolver problemas usando força e estratégia. Mas como lutar contra essa apatia, contra aquele olhar vazio em seus olhos? Levantando-se, ela pegou o telefone. Pediu sopa quente e sanduíches para o quarto, pediu que trouxessem uma toalha limpa e sabonete. Enquanto esperava, ela andava nervosamente pela pequena sala, sem encontrar um lugar para ficar. Seus pensamentos se agitavam. Ela queria muito ligar para Marcos. Mas o que dizer a ele? Como explicar a ele que a campeã, que ele preparou por tanto tempo para a vitória, perdeu a luta mais importante da vida dela, sem nem mesmo começar? Quando a comida chegou, ela colocou a bandeja sobre a mesinha e, aproximando-se da cama, sugeriu ao avô: Vovô, está na hora de almoçar. Por favor, coma pelo menos um pouco de sopa. Ela estendeu-lhe uma colher. Thomas olhou para a comida sem demonstrar qualquer interesse, mas mesmo assim abriu a boca. Ele comia sem pensar, sem vida, como se fosse mais uma provação desagradável que precisava de suportar. Maia alimentava-o como se fosse uma criança pequena, e isso fazia-lhe vir lágrimas aos olhos. Ele comeu metade da sopa e ela retirou a bandeja. O silêncio voltou a se instalar, pesado e insuportável. Vovô, ela tentou novamente chamar sua atenção. Me conte sobre essa caixa. Talvez seja o objeto que influenciou todo o seu destino. O que havia de tão especial nela? Ele mergulhou em silêncio. Maia já estava pensando que ele havia se perdido em seus pensamentos novamente. Mas então sua voz soou rouca e confusa. Tinha tudo lá. Tudo o que me restava. Fotos, cartas da sua avó, o anel dela. Maia ficou paralisada. As lembranças vieram à tona.
Ela se lembrava daquela velha caixa de sapatos amarrada com barbante que o avô guardava na prateleira de cima do armário. Às vezes ele a pegava e, olhando as fotos, contava histórias. Naquela caixa estava guardada toda a sua vida, toda a saga da família. Para eles, são apenas bugigangas, sussurrou Thomas. Mas para mim, ela escondia um segredo que eu não ousei revelar por 20 anos. Que segredo? Maia inclinou-se para a frente, sem querer perder uma única palavra. Ele ficou em silêncio novamente. Seu olhar ficou confuso. Julian levou tudo. Vou devolver tudo, avô, prometeu Maia com firmeza, embora não soubesse como fazer isso. Vou encontrá-lo e obrigá-lo a devolver tudo para mim. Pela primeira vez naquela noite, Thomas ergueu a cabeça para olhá-la. Seus olhos brilharam com uma estranha e assustadora clareza, cheia de expressão significativa. Ele não a levou simplesmente, disse ele. Ele a procurou. Sabia que ela estava comigo. Maia passou a noite quase sem dormir. Ela sentou-se em uma cadeira desconfortável e observou seu avô dormir na cama. Ela o ajudou a se lavar, removendo de seu rosto os traços de desespero acumulados ao longo dos anos. Agora ele estava deitado em uma cama limpa, mas seu descanso era inquieto. Ele murmurava, se revirava e, às vezes, gemia baixinho. Cada movimento dele causava uma dor lancinante no coração de Maia. Ela se sentia perdida em sua própria vida. A mundialmente famosa Maia Rodrigues parecia-lhe uma estranha, que permanecia fora daquele quarto modesto. Ali estava apenas Maia, a neta, assustada e perplexa. Ela acordou de manhã com a vibração insistente do telefone. Era Marcos. Ela desligou. Ele ligou de novo. Então, chegou uma mensagem em letras grandes. Maia, onde você está? Percebendo que não podia mais se esconder, ela saiu silenciosamente para o corredor para não acordar Thomas e discou o número dele. Marcos, disse ela, tentando falar calmamente. Finalmente, seu tom de voz denotava alívio misturado com descontentamento. O que aconteceu? Por que você não foi ao treino matinal? Você nunca falta às aulas. Você está bem? Sim, estou bem. Só que surgiu uma emergência familiar. Houve silêncio do outro lado da linha. Maia sentiu que ele não acreditava nela. Emergência familiar? Ele repetiu. Maia, em todo o tempo que trabalhamos juntos, você nunca falou sobre sua família. O que realmente aconteceu? Não posso falar sobre isso agora, Marcos. Acredite em mim. É realmente importante. É mais importante para você do que a luta pelo título daqui a 3 semanas. Ele cerrou os punhos. Você não entende o que isso significa? Patrocinadores, contrato, tudo pelo que você trabalhou. Você não pode simplesmente ir embora. Suas palavras eram verdadeiras, mas naquele momento soavam vazias e indiferentes para ela. O que significava o título de campeã em comparação com a pessoa que dormia no quarto ao lado? Eu entendo tudo, ela respondeu. Mas não posso voltar agora. Preciso de alguns dias. Alguns dias? Ele quase gritou. O que vou dizer à liga? Que minha campeã tirou férias por motivos familiares que ninguém conhece? Diga a eles que estou cuidando de assuntos pessoais. Sua voz ficou gelada. Ela estava começando a erguer a barreira que construíra com tanta habilidade ao longo dos anos. Maia, não faça isso. Não se isole. Aconteça o que acontecer. Talvez eu possa ajudá-la. Apenas me diga a verdade. Ninguém pode ajudar. Ela respondeu bruscamente. Eu mesma vou lidar com isso. Ligarei quando a situação se resolver. Ela desligou sem esperar pela resposta. Encostando a testa na parede fria do corredor, ela sentiu a solidão tomar conta dela com nova força. Ela acabara de mentir para a pessoa mais próxima dela, alguém que acreditava nela ainda mais do que ela mesma. Ao voltar para o quarto,
Ela percebeu que Thomas havia acordado e estava olhando para ela. Eles vão me encontrar aqui, ele sussurrou. Não tenha medo, vovô. Ninguém vai te encontrar. Eu vou cuidar disso. Ela sentou-se na beira da cama, pegou o celular e abriu o aplicativo. Fez um pedido de vários conjuntos de roupas simples e confortáveis, sapatos e produtos de higiene pessoal. Tudo com entrega no hotel. Era uma ação pequena, mas que lhe dava uma sensação de controle. De repente, o celular tocou novamente. O nome Alice apareceu na tela. Sua melhor amiga. A única pessoa de sua vida normal que não tinha nada a ver com lutas. Maia hesitou por um momento, mas acabou atendendo. Oi, campeã. A voz alegre de Alice soou. Eu assisti à sua coletiva de imprensa. Você estava incrível. Como você derrotou todas elas? Precisamos comemorar isso. Que tal nos encontrarmos hoje à noite? As palavras de Alice soavam como se tivessem sido ditas de outro mundo. Um mundo onde o maior problema era escolher um restaurante para jantar. Oi, Alice. Obrigada. Escute, estou ocupada agora, disse ela. Oh, seu tom alegre desapareceu imediatamente. O que aconteceu? Sua voz está estranha. Você está mal? Não, está tudo bem, ela respondeu. Só estou muito ocupada. Ocupada? Com o quê? Você está no regime mais rigoroso antes da luta. Marcos certamente não permitiria isso. Alice observou perspicazmente. É por causa dos patrocinadores. Uma reunião necessária. Ligo para você mais tarde, está bem? Ela mentiu novamente, com facilidade e quase que mecanicamente. Por que justamente agora, quando ela mais precisava de apoio, ela queria ficar sozinha? Como essa fraqueza a fazia parecer forte em sua própria imaginação? Bem, tudo bem, disse Alice insegura. Mas lembre-se, se precisar de ajuda, estou sempre por perto. É só ligar. Tudo bem, até mais. Maia desligou. Mais um adversário havia sido nocauteado. Ela ficou sozinha, cara a cara com um problema que parecia mais ameaçador do que qualquer um dos adversários na jaula. Ela entrou no pequeno banheiro e olhou para o seu reflexo no espelho. Ao se olhar, viu uma mulher cansada, com olheiras escuras. Em seus olhos não havia a confiança habitual de uma campeã, apenas medo e confusão. Aproximando o rosto do vidro, ela sussurrou para o seu reflexo. Quem é você sem suas luvas? Maia sabia melhor do que ninguém que a ação era o melhor remédio para o medo. Ficar trancada entre quatro paredes e se lamentar era para ela equivalente a uma derrota. De manhã, quando o mensageiro trouxe as roupas, ela ajudou o avô a se vestir. As roupas novas, ainda que simples, uma camiseta e calças esportivas, deram-lhe um pouco de força e acalmaram Maia. Ele ainda estava fraco, mas já não parecia tão desesperador. Vovô, preciso sair por um momento, disse ela, estendendo-lhe um copo d'água. Feche a porta por dentro e não abra para ninguém. Voltarei logo. Ele acenou com a cabeça, sem fazer perguntas, como se estivesse feliz apenas por se sentir seguro. Maia saiu do hotel e colocou o capuz do moletom na cabeça, querendo passar despercebida. A primeira coisa que fez foi entrar em um pequeno cybercafé. Ela precisava de informações. Sentando-se no computador mais distante, começou a pesquisar. Não tinha o sobrenome de Julian, mas tinha outras pistas. Na barra de pesquisa digitou: Incorporadora limpa centro da cidade de moradores de rua. As notícias apareceram instantaneamente. Dezenas de artigos em publicações locais. A empresa Horizon Development anunciou um projeto de grande escala para renovar o bairro antigo. Estava prevista a construção de um complexo residencial de luxo. Em cada artigo aparecia o nome do diretor-geral, o Sr. William Morgan. Maia passou para a seção com fotos. Em uma delas,
William Morgan posava cercado pela família em um evento beneficente. Ao lado dele estava um jovem alto com o mesmo sorriso de desprezo. A legenda da foto dizia: "Com seu filho Julian, William Morgan." Agora, o inimigo tinha um nome e um rosto, e pior ainda, muito dinheiro. Quando Maya percebeu a magnitude do que estava acontecendo, foi tomada por uma sensação gelada de horror. Não se tratava mais de simples vandalismo de um garoto mimado, mas de uma campanha de intimidação bem planejada e direcionada. Ela se viu novamente naquela viela. Durante o dia, ela parecia ainda mais deprimente. Lixo, garrafas espalhadas, cheiro de desesperança. O lugar onde seu avô estava deitado ontem agora estava vazio. Mas no fundo do beco, ela viu um pequeno grupo de pessoas. Elas estavam sentadas em caixas velhas e cochichavam. Eram aqueles que moravam ali, aqueles que Julian e seu pai consideravam insignificantes. Maya se aproximou deles lentamente. Sua aparição fez com que as conversas cessassem. Eles a olhavam com desconfiança e apreensão. "Bom dia", disse ela, tentando ser o mais gentil possível. "Não sou da polícia nem representante dos serviços sociais." "Então vá embora", disse o homem de barba grisalha, sem prestar atenção nela. "Não queremos mais falar com você." "Estou procurando informações", respondeu ela, "sobre um rapaz chamado Julian. Ele esteve aqui ontem." Assim que ela pronunciou esse nome, as pessoas mudaram visivelmente a expressão do rosto. Uma mulher apertou com medo um embrulho feito de cobertores velhos contra o peito. "Não sabemos de nada", sussurrou ela com a voz trêmula. "Não vimos nada." Maya percebeu que eles estavam com medo. "Ele ofendeu meu avô", continuou ela. "O senhor de casaco vermelho. O nome dele é Thomas. Ele roubou algo muito valioso dele." "Thomas?" perguntou novamente a mulher idosa que até então permanecia em silêncio, sentada um pouco afastada dos outros. "Você é neta dele? Ele falava muito de você. Dizia que você era uma campeã." Maya assentiu. "Sim, sou eu. Eu o tirei daqui. Agora ele está seguro. Mas preciso recuperar o que roubaram dele: a caixa." "Esse cara rouba todo mundo", resmungou o homem barbudo. "Comida, dinheiro, tudo o que as pessoas têm. Ele quer que todos nós desapareçamos daqui." "Eu sei", respondeu Maya. "Mas ele estava procurando especificamente a caixa do meu avô." Houve um silêncio. As pessoas se entreolhavam e seus olhos revelavam que sabiam de algo, mas não ousavam falar. "Saia daqui, querida", disse finalmente uma senhora idosa chamada Marta. "Não se meta nos assuntos deles. Eles têm muito dinheiro, mas não têm consciência. Eles vão destruir você." "Não tenho medo deles", afirmou Maya com determinação. "Só quero entender por que eles precisavam tanto dessa caixa velha. Qual é o segredo dela?" Marta suspirou profundamente e olhou para os companheiros, que desviaram o olhar em silêncio. Ela se levantou e, com um gesto convidando Maya, afastou-a para o lado, longe de ouvidos indiscretos. "Esse garoto não age por iniciativa própria", sussurrou ela, olhando em volta. "Ele está cumprindo uma missão de seu pai. Eles querem tomar essa terra para construir suas torres luxuosas aqui. E nós estamos impedindo isso." "E o que há com a caixa?" "Seu avô, Thomas. Ele é o morador mais antigo daqui. Ele morava em uma dessas casas antigas antes de todas elas serem demolidas", disse Marta. "Ele sabe muito sobre este lugar." Maya prendeu a respiração enquanto ouvia. O quadro foi se desenhando aos poucos. "Eu ouvi uma coisa", sussurrou Marta. "Julian e os seus amigos. Eles riam-se, dizendo que o velho guardava na sua caixa algo comprometedor sobre o pai dele. Algo do passado. Informações comprometedoras? Maya não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "O que seria isso?" perguntou ela.
Marta deu de ombros, com uma expressão de medo no rosto. Não sei, respondeu ela. E é melhor você não saber. Saia da cidade, leve o seu avô e esqueça essa caixa. Mas Maia não conseguia esquecer. A raiva pela injustiça se misturava com a preocupação pelo avô. Agora, estava em jogo algo muito maior do que os valores familiares. Marta estava prestes a sair, mas parou e se virou para Maia. Ela se aproximou dela. Ele não está procurando uma coisa, menina, sussurrou ela, quase inaudivelmente. Ele está procurando uma prova da culpa do pai dele. Ao voltar para o hotel, Maia estava completamente diferente. O medo e a confusão que a atormentavam nos últimos dias foram substituídos por um vazio frio que ressoava em sua alma. As palavras de Marta sobre a prova de culpa não lhe davam paz. Elas giravam em sua cabeça, criando uma imagem horrível. Abrindo baixinho a porta com sua chave, Maia entrou no quarto. Thomas estava sentado na cama, olhando fixamente para a janela. Ele não se virou, mas ela sentiu sua presença. Sabia que ele havia percebido seu retorno. Você descobriu alguma coisa, ele disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação segura. Sua voz soava surpreendentemente clara e firme, sem a rouquidão do dia anterior. Maia parou na porta, chocada com o que havia acontecido. Vovô? Você... Você está bem? Ele virou lentamente a cabeça na direção dela. A névoa desapareceu de seus olhos. Havia uma fadiga infinita, mas também um lampejo da lucidez de antes. Não estou doente, Maia. Apenas cansado. Muito cansado de tudo. Mas suas ações, sua aparição, elas despertaram em mim algo que há muito estava adormecido. Ela se aproximou e sentou-se em uma cadeira à sua frente. Eu conversei com pessoas daquela rua, disse ela, com uma mulher chamada Marta. Segundo ela, Julian não estava apenas procurando a caixa, ele queria encontrar provas contra seu pai. Thomas sorriu amargamente. Vejo que os rumores ainda circulam. Achei que todos já tivessem esquecido. Sobre o que, vovô? Conte-me, por favor. Preciso saber no que me meti. Ele ficou olhando por um longo tempo para as próprias mãos, dedos nodosos que antes eram capazes de consertar tudo. Tudo começou com uma carta, Maia. Uma carta que mudou minha vida. Foi há muito tempo, logo após a morte da sua avó. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Maia ficou em silêncio, não querendo assustá-lo. Naquela época, eu estava completamente arrasado. Continuou ele em um sussurro. Perdi meu emprego no estaleiro e comecei a abusar do álcool. A casa em que morávamos, nossa antiga casa, era propriedade municipal. E então chegou uma carta, uma notificação oficial de demolição e realocação. Mas algo nela me pareceu suspeito. Os prazos, as assinaturas. Mais tarde, descobri que tinha sido o primeiro esquema do William Morgan. Ele comprava ativos antigos da cidade por uma ninharia, com documentos falsos. E como você descobriu isso? Não imediatamente. No começo, fiquei simplesmente desesperado. Mudei-me para um apartamento modesto. Depois, consegui um emprego numa das suas obras. Trabalhava como operário. Vi com os meus próprios olhos como ele conduzia os negócios. Usava materiais baratos, violava as regras de segurança, contratava trabalhadores ilegais. O seu império foi construído com base em mentiras e aventuras. E então, aconteceu um acidente. Thomas ficou pensativo. Seu olhar ficou turvo com as lembranças. Um jovem, ainda um menino, caiu da escada. Morreu. Oficialmente, foi por negligência do trabalhador. Mas isso não é verdade. A escada era velha, não estava devidamente reforçada. Eu estava lá, Maia. Eu vi tudo. Maia ouvia, e seu coração parava no peito. O que você fez? Eu redigi um relatório completo sobre o que aconteceu. Sua voz tremia.
Descrevi todas as violações. Mas Morgan ficou sabendo disso. Ele me chamou em sua sala. Ele não levantou a voz, falou baixo e calmamente. Segundo ele, se esse relatório caísse nas mãos erradas, algo terrível poderia acontecer com minha família, com sua mãe e com você. Ele enfatizou que tinha braços longos. Os sentimentos de culpa que Maia sentia antes deram lugar a uma profunda compaixão. Ele ficou calado todos esses anos para protegê-los. Ele me obrigou a assinar um relatório falso, e eu assinei. Eu estava indeciso, com medo. Eu só pensava em vocês, disse ele. Mas você guardou o relatório verdadeiro? Ele assentiu. Guardei. Guardei uma cópia e mais alguns documentos que comprovam os abusos dele com a propriedade municipal. Achei que ele tivesse esquecido deles, mas aparentemente não. Eu os escondi no fundo daquela caixa, debaixo das cartas da sua avó. Era minha única chance. A única maneira de acreditar que algum dia eu poderia revelar a verdade. Tudo se encaixou. Julian não estava apenas zombando do morador de rua. Ele estava agindo sob as ordens do pai, apagando os vestígios antigos. Todos esses anos ele teve medo de mim, sussurrou Thomas. Medo de que eu, um velho bêbado arruinado, um dia encontrasse forças. Por isso, ao iniciar seu novo projeto, ele decidiu se livrar de mim e da minha caixa para sempre. Maia levantou-se e dirigiu-se à janela. O seu mundo estava virado do avesso. O avô não era apenas uma vítima do destino, mas o guardião de um segredo perigoso. E ela, fugindo do passado, deixou-o sozinho a lutar nesta guerra. Agora, não sentia mais culpa. Restava apenas uma clareza fria e nítida. Seu objetivo era claro. Seu objetivo era justo. Ela se virou para o avô. As lágrimas e a pena desapareceram de seus olhos. Eles brilharam com determinação. Depois de ouvir toda a história, Maia cerrou os punhos e disse com frieza: Tudo bem. Eu sei o que fazer. Eu vou trazê-la de volta. Maia tinha uma determinação firme, semelhante ao granito. Ela não tinha mais dúvidas nem sentia medo. Percebendo que precisava agir rapidamente, antes que Julian destruísse o conteúdo da caixa, ela se conectou novamente à internet para encontrá-lo. As redes sociais do filho do bilionário estavam cheias de fotos de clubes e restaurantes luxuosos. Um deles, o Panorama, pertencia ao pai dele. As últimas publicações indicavam que Julian estava jantando lá naquele momento. Vovô, vou sair de novo, disse ela, vestindo uma jaqueta escura simples por cima do moletom. Mas desta vez não voltarei de mãos vazias. Tranque a porta e espere por mim. Thomas olhou para Maia com preocupação. Não se arrisque, disse ele. Eles são perigosos. Não vou me arriscar, respondeu ela. Vou fazer o que já deveria ter feito há muito tempo. O restaurante Panorama ficava no último andar do edifício mais alto da cidade. Ao entrar no salão, Maia sentiu-se deslocada. Ao seu redor, havia pessoas vestidas com roupas elegantes, pisos de mármore brilhantes, lustres de cristal e música suave tocando. Aquele mundo parecia-lhe estranho, como se fosse outro universo. O recepcionista olhou para ela com desaprovação, avaliando suas roupas simples. A senhora tem reserva? Não, respondeu Maia calmamente. Estou procurando Julian Morgan. O nome funcionou como uma chave mágica. A insatisfação no rosto do maître desapareceu, dando lugar à cortesia. O Sr. Morgan Jr. está com amigos no terraço. Por favor, siga-me. Ele a conduziu por todo o salão, e Maia sentiu os olhares fixos de dezenas de pessoas sobre si. Ela os ignorou. Toda a sua atenção estava concentrada em um único objetivo. No terraço, de onde se tinha uma vista deslumbrante da cidade à noite, Julian estava sentado à mesa grande. Na companhia dele estavam dois rapazes e duas moças que riam alto,
e a mesa estava repleta de aperitivos caros e garrafas de bebidas. Faça isso agora ou você vai se arrepender depois. Ela sussurrou para si mesma. Ela tinha apenas uma chance. Maya dirigiu-se decididamente à mesa deles. Julian Morgan, disse ela. Preciso falar com você. As risadas cessaram. Julian olhou lentamente para ela. A surpresa em seu rosto deu lugar a um sorriso zombeteiro. Bem, aqui está ela, disse ele, dirigindo-se aos amigos. A campeã decidiu dar uma passada na sociedade decente. O que a trouxe aqui? Não foi por isso que vim aqui. Sua voz soou calma e baixa, mas havia um tom de firmeza nela. Quero a caixa que você pegou do meu avô. Um de seus amigos bufou. As garotas deram risadinhas. Julian, apreciando o que estava acontecendo, recostou-se na cadeira. Caixa? De que caixa você está falando? Ah, você está se referindo àquela caixa de lixo que o velho carregava com ele? Achei que já tivéssemos resolvido essa questão. Havia coisas importantes para ele, continuou Maya, ignorando o tom de voz dele, e algo extremamente necessário para o seu pai. Devolva-a. Ao mencionar o pai, o sorriso de Julian vacilou. Você não precisa saber disso, e não se meta onde não é chamada. Eu aconselho você a se virar e sair daqui antes que eu chame a segurança. Eu ouvi falar sobre um acidente em uma construção há muitos anos. Maya baixou a voz, dirigindo-se apenas àqueles que estavam sentados à mesa. E sobre o relatório verdadeiro que meu avô guardou todo esse tempo. O rosto de Julian ficou tenso. Por um instante, uma expressão de preocupação passou por seus olhos, mas foi imediatamente substituída por raiva. Ele percebeu que ela estava falando sério, e então tomou uma decisão. Decidiu destruí-la, mas não com força física, e sim com humilhação. Levantando-se bruscamente, bateu palmas ruidosamente, chamando a atenção de todo o restaurante. Atenção, senhoras e senhores. Peço a sua atenção. A música parou. Todas as conversas na sala cessaram. Dezenas de pares de olhos se voltaram para eles. Vejam, a própria Maya Rodrigues nos honrou com sua presença. A lendária campeã, exclamou ele, abrindo bem os braços. Ela afirma que eu roubei uma caixa de lixo de um morador de rua. Parece que depois de muitos golpes na cabeça, ele ficou com problemas de memória. Risos ecoaram pela sala. Maya ficou parada, com o rosto vermelho. Ela se sentia vulnerável sob o olhar de dezenas de olhos. Cada palavra de Julian era como um golpe para ela. Bem, vamos todos ter pena da nossa campeã, continuou ele, sua voz cheia de entusiasmo. Deve ser difícil lutar tanto que você começa a ver conspirações em bobagens, em papéis velhos. Ele se virou para ela, e seus olhos brilhavam com faíscas maliciosas de triunfo. Ele percebeu que suas palavras tinham alcançado o efeito desejado. Ele viu como ela estava humilhada. Julian riu alto para que todos na sala o ouvissem. Se você precisa tanto dessa porcaria, campeã, disse ele, vá vasculhar os contêineres atrás da antiga fábrica. É lá que você pertence. Maya não conseguia se lembrar como saiu do restaurante. Ela caminhava como um autômato, sem ver nada ao seu redor. A humilhação era tão forte que parecia uma dor física. As risadas das pessoas ao redor, os sussurros a seu respeito, a expressão triunfante no rosto de Julian. Tudo isso ficou gravado em sua memória como uma ferida. Ela passou pelo maître, que a olhou com simpatia e desprezo. O elevador em que ela desceu parecia arrastá-la para um abismo. Ao sair, ela respirou fundo, mas a brisa noturna não lhe trouxe alívio. Ela havia sido derrotada. Derrotada pelas regras dele, no campo de batalha dele. Ele não se atreveu a brigar com ela, apenas a humilhou publicamente. Toda a sua força, toda a sua resistência se revelaram inúteis contra esse golpe traiçoeiro.
Ela entrou em um táxi e informou o endereço da antiga fábrica. O motorista olhou para ela com surpresa pelo espelho retrovisor. Moça, você tem certeza de onde está indo? É uma zona industrial. É perigoso à noite. Tenho certeza, respondeu ela friamente. Ela sabia que era uma armadilha, exatamente o que Julian queria. Ele jogou a isca e ela mordeu. Mas ela não tinha outra escolha. Mesmo que a probabilidade de encontrar a caixa fosse mínima, ela tinha que arriscar. Era impossível voltar para o avô de mãos vazias. Não depois de ter lhe dado esperanças. O táxi parou em frente ao portão enferrujado de uma fábrica abandonada. Maia pagou a corrida e saiu. Um silêncio sepulcral reinava ao redor, quebrado apenas pelo assobio do vento nas janelas quebradas das oficinas. O local estava cheio de entulho e metal enferrujado. À luz fraca das luzes distantes da cidade, aquele lugar parecia um cemitério de coisas esquecidas. Logo, Maia encontrou uma série de grandes contêineres de lixo mencionados por Julian. Eram cerca de 6, e cada um era realmente enorme. Eles exalavam um cheiro ruim de podridão e umidade. Maia parou por um momento. A campeã mundial de artes marciais mistas, prestes a vasculhar o lixo, a própria absurdidade da situação era chocante. Um pensamento amargo passou pela sua cabeça. Por que o maior fracasso da minha vida aconteceu não na jaula, mas aqui, de joelhos, diante dessa pilha de lixo? Talvez seja aqui, neste momento, que esteja o caminho para a verdadeira vitória. Deixando de lado todas as dúvidas, ela arrastou uma caixa velha, subiu nela e espiou dentro do primeiro container. Ele estava praticamente cheio de sacos pretos de lixo. Ela pulou para dentro. Suas pernas afundaram em uma substância macia e pegajosa. Tapando o nariz, ela começou a rasgar os sacos, um após o outro. Restos de comida, jornais molhados, algum tipo de trapo. Nada que se parecesse com uma caixa de papelão. Ela passou para o próximo container, depois para o terceiro. O tempo passava inexoravelmente, e o desespero a dominava cada vez mais. Ela agia metodicamente, como se estivesse treinando, jogando fora os sacos vazios. Suas roupas estavam encharcadas com algum tipo de gosma, suas mãos cobertas de sujeira. Mas ela não parava de trabalhar. Era uma punição que ela mesma havia se imposto por anos de indiferença, por ter deixado o avô sozinho. Quando terminou o último container, ela percebeu que todos os seus esforços foram em vão. A caixa não estava lá. Julian estava apenas zombando dela. Ele a trouxe até ali para que ela se sentisse tão humilhada e insignificante quanto ele considerava seu avô. E ele conseguiu. Maia se sentou em cima da pilha de lixo e cobriu o rosto com as mãos. Ela não tinha mais forças. Ela havia perdido definitivamente. Depois de ficar sentada por tanto tempo, ela estava quase congelando. A humilhação no restaurante empalidecia em comparação com essa sensação de total impotência. Ela se levantou para ir embora e dizer ao avô que não tinha conseguido, que o havia decepcionado novamente. Saiu do container e sacudiu as mãos. E foi então, à luz fraca da lua, que ela percebeu algo no chão, perto da roda do container. Algo pequeno e brilhante. Ela se abaixou e pegou o objeto. Em suas mãos estava uma fotografia velha e desbotada. Nela, havia uma jovem mulher de olhos bondosos que irradiava alegria. Era a avó de Maia. A fotografia estava amassada e manchada, mas Maia a reconheceu facilmente. Ela estava naquela mesma caixa. Isso significava que a caixa estava ali, e alguém, muito recentemente, a havia levado. A esperança que surgiu com a velha fotografia era como uma pequena luz na escuridão gelada. Era fraca, mas ainda assim brilhava.
Maia guardou cuidadosamente a foto no bolso interno da jaqueta e voltou para o hotel já de madrugada. Não havia lugar para lágrimas. O desespero deu lugar a uma raiva fria e calculista. Julian a enganou. Ele realmente trouxe a caixa, mas depois a levou embora. Restava apenas uma coisa: descobrir para onde. Ela entrou no quarto o mais silenciosamente possível. Thomas estava dormindo. Maia tomou um banho, lavando a poeira e o mau cheiro do lixo. Sob os jatos de água quente, ela ficou pensativa. Ela agiu com determinação, confiando em sua força e franqueza, mas isso não trouxe resultados. Então, era preciso mudar de estratégia. Ela precisava de um ajudante que conhecesse o sistema por dentro. E então ela se lembrou da conversa com o maître do restaurante. Ele não disse nada, mas em seus olhos ela viu não apenas antipatia, mas também medo. As pessoas têm medo dos Morgans. No entanto, deve haver alguém que não sinta medo deles. Depois de se secar do banho, ela voltou a sentar-se diante do laptop. Mas desta vez, sua pesquisa na barra de busca foi diferente. Assistência social a moradores de rua na região central. Ela pesquisou sites de fundações de caridade, relatórios de voluntários, vários artigos. Ela não procurava apenas informações, mas um nome. O nome de uma pessoa que não apenas cumprisse formalmente suas obrigações, mas que se importasse sinceramente com o destino daqueles que precisavam de ajuda. Ela o encontrou. Daniel Carter, assistente social. Seu nome aparecia em vários artigos. Em um deles, ele dizia: "Não podemos simplesmente virar as costas para essas pessoas, fingindo que elas não existem." Sua declaração transmitia uma convicção firme. Maia encontrou o telefone comercial do escritório dele. Embora ainda não fosse hora, ela decidiu deixar uma mensagem na secretária eletrônica. Sem saber exatamente como começar, ela decidiu ser simples e honesta. "Olá, Sr. Carter. Meu nome é Maia Rodrigues. Sou neta do Thomas. Estou ligando para informar que ele está bem. Ele está comigo agora. No entanto, tenho uma questão muito importante relacionada à segurança dele e peço que me ligue de volta o mais rápido possível." Ela deu seu número de telefone e desligou. Agora era só esperar. Ela não sabia se ele ligaria, mas era a única chance que ela tinha. 3 horas depois, ele ligou de volta. "Maia Rodrigues?" A voz parecia calma, um pouco cansada. "Aqui é Daniel Carter. Recebi sua mensagem." "Sim, obrigada por ligar", respondeu Maia, tentando falar sem gaguejar. "Estou muito agradecida." "Como está, Thomas? Ele está bem?" "Não o vejo há alguns dias e comecei a ficar preocupado. Ele é uma boa pessoa, só que não está passando por um momento fácil." Sua sincera preocupação inspirou confiança em Maia. "Ele está bem, em segurança, mas algumas coisas importantes desapareceram. Uma caixa com objetos pessoais. E eu sei exatamente quem fez isso. Julian Morgan." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Entendo", disse Daniel finalmente, com uma nota de cautela em sua voz. "Como posso ajudar? Se se trata de roubo, é melhor você entrar em contato com a polícia." "A polícia não vai ajudar, e você tem certeza disso", respondeu Maia. "Não é um roubo comum. Acho que você entende o que quero dizer. Preciso saber o que Julian fez com essa caixa. Você viu alguma coisa naquele dia?" Daniel suspirou. "Entenda, senhorita Rodrigues, eu li sobre você. A neta campeã que encontrou o avô é realmente uma história impressionante. Mas eu aconselharia você a pegar Thomas e sair desta cidade. É melhor não se envolver com os Morgan. Eles são muito perigosos." "Não tenho medo." Sua voz soou mais decidida. "Só quero a verdade. Ele disse que jogou a caixa fora na antiga fábrica. É verdade?" Daniel ficou em silêncio novamente. Sua respiração ficou pesada. Ele estava claramente sofrendo, lutando consigo mesmo. Ele está mentindo. Essa única palavra fez o coração de Maia acelerar. "O que você quer dizer exatamente?"
Ela perguntou. Eu o vi naquele dia, respondeu Daniel calmamente. Eu estava por perto, entregando comida. Eu vi quando ele pegou a caixa de Thomas. No entanto, ele não a jogou fora. Ele a colocou no porta-malas de seu carro luxuoso e foi embora. A raiva que quase a consumiu após o despejo foi substituída pelo desespero. Para onde ele poderia ter ido? Você sabe de alguma coisa? Não tenho certeza, respondeu Daniel. Mas sei onde ele costuma se encontrar com os amigos. Há um armazém abandonado na terceira rua, perto do rio. Eles usam como clube. Estranhos não entram lá. É o território deles. Maia pegou uma caneta e anotou o endereço em um guardanapo. Era sua chance. Obrigada. Muito obrigada, Daniel, disse ela. Escute. A voz de Daniel de repente ficou séria. Eu não te contei isso, mas meu telefone não pode ser rastreado, e acho que você entende o porquê. Então, meu conselho é: não vá lá sozinha, Maia. Estou falando sério. Esses caras não são apenas crianças mimadas, eles são perigosos. Maia desligou o telefone e o silêncio tomou conta da sala. As palavras de Daniel ecoavam em sua cabeça. Não vá sozinha. Eles são perigosos. Ela sabia que ele estava certo. Era uma loucura. Mas a ideia de desistir nem sequer lhe passou pela cabeça. Ela já corria há muito tempo. Há muito tempo se sentia impotente onde não havia ringue. Quando percebeu que precisava ir até lá, esperava sentir medo. Mas em vez disso, seu coração parou por um instante e depois começou a bater forte e regularmente. Ela estava pronta. Ela olhou para o avô adormecido. Em sonho, seu rosto adquiriu uma expressão tranquila. Ele parecia quase em paz. Ela não podia decepcioná-lo novamente. Não era apenas uma disputa por uma caixa. Era uma luta pela dignidade dele, pela purificação dela, pela justiça. Maia sabia que precisava se preparar, mas não era o tipo de preparação a que estava acostumada. Ela não precisava de bandagens e luvas, precisava de outra preparação, uma preparação interna. Ela se sentou no chão, cruzou as pernas e fechou os olhos. Começou a respirar, profundamente e ritmicamente, exatamente como Marcos a instruía antes de cada luta. Inspirar, expirar. Ela eliminou a raiva, o desespero, a humilhação. Em sua mente, restava apenas o objetivo. Um objetivo puro e implacável. 20 minutos depois, ela abriu os olhos. Ao seu redor, reinava silêncio. Ela estava pronta. No entanto, antes de partir, ela precisava fazer mais uma ligação. Ela não podia mais mentir e evitar a única pessoa que sempre a apoiou. Discaram o número de Marcos, ela... Maia? Ele exclamou, com uma preocupação evidente na voz. Graças a Deus você ligou. Eu já estava prestes a procurar por você nos hospitais. Desculpe-me, Marcos, ela sussurrou. Desculpe-me por ter mentido. Não preciso de desculpas. Preciso de explicações. Sua voz soava severa, mas transparecia preocupação. Conte-me o que aconteceu, campeã. Ela contou toda a verdade, desde o início. Sobre como encontrou o avô, sobre Juliana, sobre a humilhação no restaurante, sobre a caixa e os documentos. Ela contou sobre a conversa com Daniel e sobre o depósito na terceira rua. Ela falou por um longo tempo e ele não a interrompeu nenhuma vez. Ele simplesmente ouviu suas palavras. Quando ela terminou, houve uma pausa de alguns segundos do outro lado da linha. É isso, ele finalmente disse. Sua voz soava calma. Calma demais. Então você vai lá sozinha? Não tenho outra escolha. Sempre há uma escolha, Maia. Ele objetou. Você poderia ter me ligado antes. Teríamos encontrado uma solução. Recorreríamos a advogados, à imprensa. Você sabe que eles compram tudo. Advogados, imprensa, não adiantaria nada. Eles simplesmente destruiriam meu avô, declarando-o um velho louco. Ele ficou pensativo novamente.
talvez você esteja certa. Maia pensou que ele começaria a dissuadi-la, gritaria com raiva, a proibiria de fazer isso, mas ele não fez nada disso. Não posso impedi-la, certo? Perguntou ele. Não. Então me escute com atenção, disse ele após uma breve pausa. Você não está indo para uma briga. Você está indo buscar o que é seu por direito. Não é um ringue de boxe. Não há regras nem juiz. Sua principal arma não são os punhos, mas a sua mente. Eu sei, respondeu ela. Não, você não entende. Você está furiosa. E quando está furiosa, comete erros. Eu vi isso inúmeras vezes nos treinos. Você precisa estar fria como gelo agora, sem emoções. Apenas o objetivo. Você está me ouvindo? As palavras dele foram como uma lufada de ar fresco, exatamente o que ela precisava ouvir. Elas a trouxeram de volta à realidade. Eu entendo você, treinador, ela respondeu. Não se esqueça do que você me ensinou todos esses anos. A voz dele suavizou-se. Controle, não raiva. Maia, essa é a sua luta principal. Não a perca antes mesmo de começar. Eu não vou decepcioná-lo, ela afirmou. Ligue para mim quando tudo acabar, a qualquer hora do dia ou da noite, e fique atenta. Tudo bem. Obrigada, Marcos. Ela desligou o telefone e sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela não se sentia mais sozinha. Maia vestiu uma jaqueta escura e verificou a bateria do celular. Em seguida, aproximou-se da cama e olhou para o avô. Ajeitando silenciosamente o cobertor, ela sussurrou: Eu voltarei. Tudo será diferente. Ela chamou um táxi e indicou um endereço próximo ao armazém. Preferiu que o carro não a deixasse muito perto. A noite estava escura e sem lua. Ao sair do carro, Maia mergulhou no silêncio da zona portuária. Ela percorreu o último quarteirão a pé. À sua frente, erguia-se um grande edifício baixo, que era o armazém. As janelas estavam escuras, mas por baixo da enorme porta deslizante entrava uma estreita faixa de luz, da qual vinham sons abafados de música e risos altos. Maia parou diante da porta enferrujada. Não havia medo em seu coração, apenas um vazio gelado. Lentamente, ela apertou o botão. A porta se abriu com um rangido suave. Maia ficou parada, ouvindo, mas a festa lá dentro não diminuía. Ninguém percebeu sua chegada. Ela entrou e se viu em uma enorme sala cheia de tralhas. Vários holofotes instalados no centro do depósito iluminavam uma área improvisada de descanso. Sofás velhos, uma mesa com um prato vazio e restos de comida. Lá estavam 3 rapazes, Julian e 2 amigos dele que ela tinha visto no beco. Eles não a viram. Ela se escondeu na sombra da parede, seus olhos gradualmente se acostumando à penumbra. Pare. Lembre-se da localização deles antes que eles a descubram. Sussurrou em sua cabeça sua própria voz, uma voz treinada em artes marciais. Julian estava sentado no sofá, de costas para ela. Os outros 2 estavam ao lado da mesa, onde, em meio à desordem, ela a avistou. Uma velha caixa de sapatos amarrada com barbante. O que você vai fazer com isso? Perguntou a um dos rapazes, o mais alto, olhando para a caixa que ele pegou. Seu pai disse para queimá-la, respondeu ele. Depois se vê, disse Julian, preguiçosamente. Primeiro vamos ver o que tem aí dentro. Ele colocou a caixa no colo. Maia sentiu novamente uma onda de raiva invadir seu interior. Não eram apenas folhas de papel, eram páginas da vida de seu avô, sua história. Ela respirou fundo. Controle, não emoções. Julian desamarrou a corda e abriu a tampa. Debaixo dela, surgiu um maço de fotos antigas e amareladas. Nossa, ele sorriu. Álbum de família, que achado. Ele começou a folheá-las, espalhando-as sobre a mesa uma após a outra. O que temos aqui? Perguntou ele com um sorriso malicioso.
Cartas de amor? Meu querido Thomas, conta os dias até nosso encontro. Leu ele em voz alta uma das cartas, fazendo várias caretas e provocando o riso dos amigos. Isso ultrapassou todos os limites. Maya saiu da sombra e disse: Coloque a caixa no lugar, Julian. Os três rapazes se viraram instantaneamente. O riso parou na garganta deles. Seus rostos refletiram surpresa, que rapidamente se transformou em raiva. Que diabos? Julian se levantou, derrubando as fotos. Como você entrou aqui? Não importa, ela respondeu. O importante é que vou sair daqui com essa caixa. Você não vai levar nada daqui, ele sussurrou. Pessoal, fechem a porta. Um de seus companheiros correu para a saída e trancou a pesada trava. O som do metal batendo na trava ressoou por todo o armazém. Agora, eles estavam presos. Você cometeu um grave erro, campeã, disse Julian, aproximando-se dela. Um erro imperdoável. Maya ficou em silêncio, apenas esperando. Seu corpo estava relaxado, mas tenso, pronto para qualquer ação. Ela observou enquanto eles se espalhavam, tentando cercá-la. Era um erro clássico. Você vai descobrir o que acontece com quem se mete onde não é chamado, rosnou Julia. O primeiro a atacar foi o mais alto. Ele se lançou sobre ela, contando com seu peso para derrubá-la. Maya não resistiu. Ela fez o que já havia feito inúmeras vezes. Deu um passo para o lado, saindo da linha de ataque. O rapaz errou o golpe, perdendo o equilíbrio. Na mesma hora, ela desferiu um golpe rápido e preciso com a base da palma da mão na perna dele, na região abaixo do joelho. Ele gemeu e caiu no chão, segurando a perna. O segundo rapaz hesitou, e isso foi o suficiente. Ela diminuiu a distância, mas não para atacar. Ela o agarrou pela manga, aproveitou sua inércia e o girou, colocando-o entre ela e Julian. Julian, pare! Exclamou o rapaz, que se viu repentinamente colocado entre eles como um escudo. Julian, cego pela raiva, já corria para a frente. Ele ia bater em Maya, mas seu próprio amigo se colocou no caminho. Julian tentou parar, mas já era tarde demais. Seu punho acertou o ombro do amigo. Maya afastou-se do rapaz, dando um passo para trás, e deixou que eles se entendessem. Ela não desferia golpes sérios, apenas redirecionava a agressividade deles, usando-a contra eles. Era uma decisão puramente técnica. Julian olhou para ela, suspirando profundamente. A arrogância desapareceu de seus olhos, restando apenas medo e ódio. Você... Eu já disse, Julian. Sua voz soou calma. Não vim para brigar. Eu vim buscar o que me pertence. Ela contornou-o lentamente, dirigiu-se à mesa e pegou na caixa. Sem pressa, recolheu as fotografias e cartas espalhadas e colocou-as cuidadosamente dentro da caixa. Depois disso, virou-se. Julian permaneceu imóvel, sem se atrever a dar um único passo. Ele sabia que havia perdido. Ela se aproximou do rapaz que ainda estava sentado no chão e estendeu a mão para ele. Levante-se, disse ela. Ele olhou para ela com desconfiança, mas aceitou a ajuda. Agora abra a porta, disse ela. Mancando, o rapaz se dirigiu à saída e moveu o ferrolho. Maya, segurando a caixa contra o peito, dirigiu-se para a porta. Na soleira, ela parou e se virou. Seu olhar recaiu sobre Julian. Ela pegou a caixa, olhou para ele de cima para baixo, para Julian derrotado e assustado, e disse apenas duas palavras: nunca mais. Maya avançava pelas ruas noturnas, segurando com força a velha caixa de papelão contra o peito. O frio não a afetava. Dentro dela reinava o calor. Era o calor do dever cumprido. Ela não sentia o triunfo do vencedor, apenas uma profunda e tranquila satisfação pelo que havia feito. Ela não os havia destruído, apenas demonstrado que o poder deles era insignificante em comparação com a sua verdade. Ao voltar para o hotel, quando a cidade mal começava a acordar,
Ela descobriu que Thomas não havia dormido. Ele estava sentado em uma poltrona de frente para a porta, esperando por ela. Seu olhar expressava uma pergunta silenciosa. Maia se aproximou silenciosamente e colocou a caixa em seu colo. Seu olhar estava cheio de descrença, como se ele não pudesse acreditar em seus próprios olhos. Suas mãos tremiam quando ele tocou o papelão arranhado. Lentamente, ele desamarrou a corda, a mesma que Julian havia desamarrado ontem, e abriu a tampa. Ele não se atreveu a olhar para os papéis no fundo. Pegando o maço de fotos, ele cuidadosamente, quase com reverência, folheou os cartões desbotados com os dedos. Maia sentou-se aos seus pés e colocou a cabeça nos joelhos, como fazia quando era criança. Ela ficou em silêncio, permitindo que ele vivesse aquele momento. Eu pensei que a tinha perdido para sempre, sussurrou ele, olhando para a foto de uma jovem mulher sorrindo. A avó de Maia. Eu pensei que a perderia novamente. Eu fiz uma promessa, disse Maia baixinho. Ele tirou da caixa um anel de prata pequeno e simples e o apertou na mão. Ela nunca o tirou, disse ele. É a única coisa que me resta dela e daquela vida. Por alguns minutos, eles mergulharam em silêncio. Não era aquele silêncio pesado que reinava na primeira noite. Era um silêncio tranquilo, pacificador, cheio de palavras não ditas de amor e perdão. Obrigado, minha menina, disse Thomas finalmente, e uma lágrima rolou por sua bochecha. Era a primeira vez em muitos anos que Maia via uma lágrima em seu rosto. Eu é que devo agradecer a você, disse ele, olhando nos olhos da neta. E me perdoe por não ter estado ao seu lado. Ele balançou a cabeça. Não há motivo para desculpas, disse ele. Você escolheu seu caminho e se tornou forte. Mais forte do que eu jamais fui. Ele olhou para os papéis espalhados no fundo da caixa. O que você planeja fazer com isso? Perguntou ele. Ainda não sei, admitiu Maia. Mas agora a escolha é nossa, não deles. Naquele momento, ela percebeu que algo havia acontecido. Ela não havia apenas devolvido a caixa, mas dado a ele lembranças do passado e a si mesma esperança para o futuro. Agora ela não estava mais dividida. Uma atleta corajosa na jaula e uma neta assustada. Ela havia encontrado a integridade. Eu a encontrei, sussurrou Thomas, olhando novamente para a foto da esposa. Não, respondeu Maia gentilmente, apertando sua mão. Fui eu quem encontrei você. Ela pegou o telefone e discou o número de Daniel Carter. Daniel, é a Maia. Consegui. A caixa está nas minhas mãos. Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro de alívio. Fico feliz, Maia. Estava muito preocupado com você. Preciso da sua ajuda, continuou Maia. Quero encontrar um lugar adequado para o meu avô. Talvez um centro de reabilitação, uma pensão onde cuidem bem dele. Estou disposta a pagar todas as despesas. Claro, Maia. Conheço algumas opções excelentes. Juntos encontraremos a melhor. Obrigada, respondeu ela. E mais uma coisa. Você poderia verificar se esses centros oferecem oportunidades para trabalho voluntário? Estou interessada em dar aulas de autodefesa. Thomas olhou para ela com surpresa e orgulho. Ela pegou sua mão e o medo desapareceu de seus olhos, deixando apenas esperança. Em voz baixa, ele perguntou: O que será de nós agora, minha menina? 3 meses se passaram. O vento quente do outono balançava as folhas amareladas no parque. Maia e Thomas caminhavam pela trilha. Thomas já não precisava mais do apoio dela. Seu andar continuava lento, mas agora era seguro. Ele morava em um centro de reabilitação pequeno, mas muito aconchegante, nos arredores da cidade. Lá, ele tinha um quarto limpo, boa alimentação e, o que era mais importante, a oportunidade de se comunicar com as pessoas.
e novamente um sorriso apareceu em seu rosto. 3 vezes por semana, Maia o visitava. Nos outros dias, ela se dedicava aos treinos. A luta pelo título que ela quase perdeu foi remarcada. No entanto, algo em sua abordagem aos treinos mudou. Agora ela não treinava para se distanciar de si mesma, mas porque gostava disso, porque se tornou parte integrante de sua essência. 2 vezes por semana, ela dava aulas de autodefesa no mesmo centro que seu avô. Para mulheres que, como ela outrora, precisavam não tanto de força física, mas de autoconfiança. Ela não as ensinava a lutar, mas as ajudava a controlar a situação. Ver a transformação delas lhe trazia mais alegria do que qualquer vitória no ringue. Ela refletia sobre a natureza estranha da vida. Como ser fraca e, ao mesmo tempo, permanecer forte? Eu as ensino a se defender, mas, na verdade, elas me ensinam a viver de novo. Você está perdida em seus pensamentos hoje, observou Thomas, interrompendo suas reflexões. Só estou pensando em tudo, respondeu ela com um sorriso. Em como tudo mudou. Concordo. Ele concordou com a cabeça. Tudo realmente mudou. Eles se sentaram no banco. E quanto a esses papéis? Ele perguntou baixando a voz. Maia tirou o jornal da bolsa e o estendeu para ele. Na parte superior da primeira página havia uma grande manchete. A empresa Horizon Development está sob investigação. William Morgan foi preso sob suspeita de fraude e ocultação de informações sobre um acidente. Thomas olhou atentamente para o título. Como isso é possível? Perguntou ele. Eu não publiquei o relatório. Enviei-o anonimamente para a viúva do rapaz que morreu, respondeu Maia. Agora cabe a ela decidir o que fazer com ele. Era a verdade dela, não a minha. Eu apenas devolvia aquela a quem pertencia. Ele olhou para ela com profundo respeito. Você fez a coisa certa. Muito mais certa do que eu jamais fiz. Você fez o que podia, vovô, para nos proteger. Eles ficaram em silêncio por mais algum tempo, aproveitando o calor do dia ensolarado. De repente, o celular de Maia vibrou. Era uma mensagem de Marcos. Não se atrase para o treino, campeã. Maia sorriu. Estou na hora de ir, disse ela, levantando-se. O treinador não tolera atrasos. Claro, vá, respondeu Thomas, também se levantando. Ele a abraçou. Vou torcer por você, vou assistir à sua luta na televisão. Você é uma verdadeira campeã para mim, Maia. Suas palavras foram mais quentes para ela do que qualquer sol. Ela o beijou na bochecha e seguiu pelo caminho até a saída do parque. Uma batalha difícil a esperava. Talvez ela vencesse, talvez sofresse uma derrota. Mas isso já não importava. Ela sorriu, olhando não para o cinturão de campeã, que talvez em breve voltasse para ela, mas para o avô, que acenava para ela. E naquele momento, ela percebeu que já havia vencido a luta mais importante da sua vida.